O japonês, diferente da maioria das línguas ocidentais e modernas que nós conhecemos, tem na escrita feminina um importante auxílio para o seu desenvolvimento. Segundo o que se conta, as mulheres tiveram uma participação destacada no registro e na utilização do que hoje nós conhecemos como língua japonesa. No Ocidente, muito desse trabalho foi atribuído a duas mulheres. E aqui eu já adianto que o meu japonês não é bom. A Sei Shonagon e a Murasaki Shikibu. No Excluídos da História desse mês, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de uma delas, a Sei Shonagon, e discutir um pouquinho sobre a emergência da língua japonesa a partir da experiência de vida dela. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Começando pelo começo, vamos nos perguntar, quem foi Sei Shonagon? A Sei Shonagon foi uma dama da corte da imperatriz Teishi, que foi uma das esposas de um imperador japonês do período, ou era Heian, ou Heian, eu não sei bem como é que se pronuncia, que se estendeu de 794 até 1185. O conjunto de seus textos foi transformado em livro após a sua morte e intitulado de Livro do Travesseiro ou O Livro de Travesseiro, e chegou no Brasil há menos de 2 séculos atrás. De acordo com a narrativa que foi construída, sobretudo por autores e autoras ocidentais, a Sei Shonagon, assim como a Murasaki Shikibu, que é considerada sua rival na corte, teriam desenvolvido importantes papéis no período Heian ou Heian, que levariam ou ajudariam ao desenvolvimento da escrita japonesa. Nesse contexto, especialmente no século X, o Japão estava se libertando da influência cultural chinesa que tinha dele e estava desenvolvendo aspectos culturais mais próprios, como aconteceu com a língua. Vejam qual é a lógica aqui. Uma vez que a cultura chinesa era mais valorizada, a língua chinesa também era, o que significa que o espaço público, os espaços de poder ocupados majoritariamente pelos homens, tinham no chinês a sua principal forma de expressão. As falas e as escritas femininas, por outro lado, seriam restritas ao privado, o que favoreceria o desenvolvimento de uma escrita própria, uma vez que elas não tinham que seguir a orientação cultural chinesa, que desenvolveria duas das formas alfabéticas japonesas, que é o hiragana e o katakana. Nesse sentido, publicações como o Livro do Travesseiro, da Sei Shonagon, seriam não só importantes documentos históricos que nós poderíamos usar para pensar como que funcionava a corte, as dinâmicas de poder ali, as roupas que se usavam, que se comia, enfim, mas também um motor para o desenvolvimento e popularização de uma escrita tipicamente japonesa. Antes de assumir essa narrativa que eu contei pra vocês, a gente precisa fazer alguns questionamentos. Por quê? Essa narrativa ela é fortemente criada no Ocidente e não no Japão, que é estranho, né? E esses questionamentos podem botar um pouquinho em xeque essa narrativa. É importante dizer que eu não pensei nesses questionamentos sozinhos, tá? Eu pesquisei bastante sobre isso para poder falar no vídeo para vocês, e eu vou deixar linkado aqui embaixo uma tese de doutorado e alguns artigos, sobretudo de um professor da URGS que traduziu o Livro do Travesseiro para português, para vocês poderem acessar se tiverem mais interesse, porque foi dali que eu tirei a maioria das informações. O primeiro ponto que a gente precisa abordar para questionar isso um pouco é um ponto conceitual. Nós precisamos falar de orientalismo. Em linhas gerais, a gente pode dizer que essa discussão sobre orientalismo ela vai ganhar força a partir de uma publicação ou das publicações do Edward Said como o livro Orientalismo. Nessa obra ele vai mostrando como a sociedade ocidental vai criando as ideias e representações e discursos, enfim, sobre o que seria o Oriente e o que seria o Ocidente. Então essas duas categorias não são coisas dadas, e sim categorias criadas pelo mundo ocidental. Com esse olhar, vai se pegar tudo a leste da Europa, que é bastante rico e diverso em cultura, em sociedade, enfim, e vai se dizer, é oriental. Olha só que exótico, olha só que estranho, olha só que é histórico, eles ficam parados acreditando nessas coisas. Em linhas gerais, então, a gente pode dizer que os ocidentais pegaram o Oriente e transformaram numa coisa homogênea, numa coisa única, parecida, e numa coisa fixa, que não muda muito. A cultura oriental, ela não muda muito, ela é sempre a mesma ali, a história, a cultura, a tradição, ela é mais ou menos parecida. E esse parecido, sobretudo, ocorre antes da Segunda Guerra Mundial. Então não importa o que evoluiu depois da Segunda Guerra Mundial, o que mudou, para nós ainda é aquela imagem lá do oriental. E aí nós vamos ter várias narrativas que vão mostrar esse exotismo das culturas orientais. No caso do Japão, por exemplo, alguns artefatos culturais podem ser muito bem analisados, como os filmes e histórias sobre samurais e os filmes e histórias sobre geishas. Eu disse tudo isso para a gente poder finalmente chegar na vida da Sei Shonagon, porque primeiro é importante esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar,
Este período do Japão, do período Heian, ali que vai de 900 e pouco até 1100 e poucos, será que a gente pode chamar ele de Idade Média? Idade Média é uma categoria ocidental, aplicada basicamente para a Europa, porque, por exemplo, se a gente for para o Brasil, não adianta a gente chamar de Idade Média, e também não faz muito sentido a gente chamar de Japão feudal, uma vez que o feudalismo é uma coisa europeia, do Ocidente europeu, inclusive. Então, talvez algumas das nossas categorias de tempo tenham que ser suspensas um pouquinho. E por que isso é importante para Sei Shonagon? De acordo com o autor que eu usei para basear este vídeo, a narrativa construída em torno da Sei Shonagon, assim como da Murasaki Shikibu, ela é bastante exótica. Ela foi pega pelo Ocidente e ela foi cristalizada ali, tornada exótica. Como assim? Eu explico. É muito fácil explicar o desenvolvimento da língua japonesa recorrendo ao binarismo homem e mulher, público e privado, chinês e japonês, enfim. Isso é uma tática do orientalismo, quer dizer que a nossa cultura é muito complexa, mas que a dos outros é muito simples. Além disso, criar a ideia de que a língua japonesa é uma das únicas línguas, se não a única, no nosso mundo a ser criada por mulheres, dá um tom de exotismo também, de olhar o Japão como, olha lá, os diferentes. Os escritos da Sei Shonagon e da Murasaki Shikibu vão ser retomados só no século XIX. Então vejam que nós temos aí 9 séculos de vácuo. E eles vão ser retomados por 2 motivos. Em primeiro lugar, o Japão no século XIX está se tornando um Estado-nação próximo aos moldes europeus, então eles precisam recorrer a um passado para construir a sua própria história. E quanto mais antigo for esse passado, melhor. E aí o Japão vai escolher esses livros dessas mulheres da corte Heian para dizer, olha só, a gente estava criando a nossa língua há muito tempo atrás. Além disso, esse mesmo século é o século em que os portos japoneses foram amplamente abertos para os países europeus. E aí os europeus iam lá vender, visitar, enfim, e voltavam contando histórias marabolosas e exóticas sobre o Japão. Um país que fez muito isso e que inclusive desenvolveu toda uma tradição em volta da cultura japonesa foi a França. E com isso vai se construindo uma ideia de um Japão que é o Japão pré-Segunda Guerra Mundial, um Japão que seria o Japão medieval ou feudal, entre aspas, que é essa ideia de que a gente pode comparar a nossa história com a deles e que a deles é muito simples, mas é estranha. E a nossa é complexa. Feitas todas essas considerações, será que a gente pode dizer que a Sei Shonagon foi importante para o desenvolvimento da língua japonesa? Sim, podemos dizer que foi. A Sei Shonagon, ela vinha de uma família nobre, inclusive muitos dos seus parentes anteriores eram poetas ou escritores, enfim, o que faz ela levar no seu escrito um certo peso dessa herança, né? Ao longo do período em que ela foi dama da corte da Imperatriz Teishi, ela sim registrou muitas coisas da corte, como as roupas que se usavam, os hábitos, né, da corte, mas também aspectos políticos da corte, como que ocorriam relações de poder, questões importantes como exílio e luto. Então nós temos aqui uma primeira ruptura da narrativa ocidental. A Sei Shonagon, ela não falava só de trivialidades consideradas femininas no Ocidente. A Sei Shonagon vai falar de coisas importantes como relações de poder e política, mesmo que ela não cite necessariamente a política funciona assim ou assado, e sim ela descreva o funcionamento das coisas dentro da corte. Nós não conhecemos o nome verdadeiro dela, porque assim como a Murasaki Shikibu, Sei Shonagon tinha um nome para a corte, que era um nome que ela podia dizer, né, para a corte, nos seus escritos também, mas o seu nome original, digamos assim, ele era do contexto privado. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a concepção de público e privado no Japão, daquela época, não era a mesma que se tinha na Europa. Eu vou dar um exemplo. Apesar do nome da Sei Shonagon ser uma coisa pessoal, né, uma coisa secreta, digamos assim, só para os conhecidos e tudo mais, os seus escritos não. Porque a escrita japonesa naquela época, sobretudo a escrita feminina, por mais que ela não fosse usada nas declarações dos imperadores, ela era exposta na corte. Porque a escrita, desde a grafia, até a cor da tinta, até a cor do papel, até a apresentação, eram considerados atributos desejáveis para uma senhora. Então, tu tinha que expor, em certa medida, a tua escrita para mostrar que tu tem esses dotes. Nesse sentido, diferente do que acontecia na Europa Ocidental, a escrita feminina era estimulada em alguma medida, ao passo que na Europa ela era cerceada. Nós já temos um vídeo sobre a escrita feminina, com uma entrevista maravilhosa que eu vou deixar nos cards aqui, tá? Não tem muito registro do que teria acontecido com a Sei Shonagon após a morte da imperatriz.
Sabe-se que depois dessa imperatriz Teishi morrer, uma nova imperatriz tomou seu lugar e a sua dama da corte não era Sei Shonagon e sim a Murasaki Shikibu, que é comumente atribuída como a inimiga da corte da Sei Shonagon, que escreveu outro livro importante da língua japonesa, que se chama A História dos Genji, ou Genji, não sei exatamente como se pronuncia. A essas duas mulheres é atribuído um papel central no desenvolvimento da língua japonesa, uma vez que elas escreveriam no privado e não no público. A gente já discutiu essa dicotomia, mas vale furungar um pouquinho mais nesse argumento. Se nós levarmos em conta a bibliografia que eu trouxe para esse vídeo, que vai estar linkada aqui embaixo, o desenvolvimento da língua japonesa acontece antes da existência dessas duas mulheres, e a primeira vez que ela foi escrita foi por um homem que escreveu com o nome de mulher, ele teria publicado seus textos com um pseudônimo feminino para escrever essa escrita japonesa que era considerada feminina. Apesar disso, o papel da escrita das mulheres foi muito importante para a contínua criação e difusão desse novo vocabulário de hiragana e katakana. Então a gente pode dizer sim que a escrita feminina foi muito importante para o desenvolvimento da língua japonesa lá no período Heian do século X. E esse trabalho vai se dar tanto aos escritos da Sei Shonagon e da Murasaki Shikibu, como de outras mulheres que escreveram outros textos soltos, enfim, que nós não devemos nem mesmo ter traduzido para português, eu imagino. Eu acho que eles não existem. Esse assunto é bastante complexo e daria um vídeo inteiro com discussões sobre orientalismo, relações de gênero, enfim, mas eu queria apresentar um pouquinho da história da Sei Shonagon para vocês e também discutir um pouquinho essa questão de como é que será que a gente enxerga aquele que não é parecido com nós, entre aspas. Será que a gente não exotiza ele, tira a história dele, e, enfim? Vale dizer que a Sei Shonagon tem registros na obra dela em que ela se recusa a obedecer ordens de homens, o que já poderia nos dar pistas aí de uma mulher que estaria desafiando uma certa ordem da sua sociedade. Talvez não seria o caso de chamá-la de proto-feminista, uma vez que feminista seria um conceito ocidental, mas é interessante de pensar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse no outro vídeo sobre a temática medieval, eu não sou medievalista, eu também não tinha um grande conhecimento sobre essa questão da história japonesa. Então os links que eu usei para consultar vão estar aqui embaixo, e se vocês conhecerem outras versões dessa narrativa, outras pesquisas, enfim, vocês podem deixar linkado aqui embaixo também que a gente pode discutir um pouquinho sobre elas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e comentar aqui o que você achou. É muito importante para ajudar na divulgação do vídeo, e também não deixa de se inscrever no canal para receber os nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!